E aí galera, beleza? Zilson Costa aqui mais uma vez e hoje eu trouxe para vocês uma nova série de vídeos. Nesses vídeos eu vou mostrar para vocês parte da minha coleção de discos de vinil que eu comprei lá na época de adolescente. E aí, hoje eles continuam uma parte comigo, mas a maioria deles está lá na casa da minha mãe com meu irmão. E agora ele também está colecionando discos e tal. Então vou mostrar para vocês uma parte dos meus discos. E o primeiro que eu trouxe é um dos mais importantes de todos, que é o primeiro disco do Iron Maiden. Por coincidência, ele foi lançado em 1980, o mesmo ano que eu nasci. Então, faz todo sentido mostrar esse disco primeiro. E também, esse disco, ele traz assim uma grande influência para a minha carreira musical, porque quando se trata de heavy metal, ele é a grande base do meu estilo musical, do que eu faço na guitarra. Então eu queria mostrar esse disco para vocês e compartilhar, tá? Vamos dar uma sacada. Aqui está o disco incrível, o primeiro disco do Iron Maiden. Deixa eu tirar ele aqui do plástico, para vocês poderem dar uma sacada. Aqui está a capa original e aqui a contracapa, com essa foto aí incrível do Paul Di'Anno, tá? Dá uma sacada aqui, ó. E aqui o grande disco do Iron Maiden, que tem grande sucesso, músicas incríveis do Iron Maiden, desse primeiro disco, que são clássicos, né? Tem aqui Prowler, tem Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, no lado A. E no lado B, Transylvania, Strange World, Charlotte the Harlot e a faixa que diz o nome da banda, Iron Maiden, né? Então, esse disco aqui é um clássico. Você deve lembrar com o desenho aqui do Derek Riggs, né? Que é simplesmente incrível. Você deve lembrar, então, já que você é fã de heavy metal ou que você não é fã de heavy metal. Então vamos para essa pessoa que não é fã de heavy metal ou que sabe muito pouco. O Iron Maiden surge em 1975, lá com o criador da banda, o fundador da banda, o Steve Harris, o baixista, né? E aí, antes de lançar esse disco aqui, a banda passou por alguns momentos aí que foram cruciais para a chegada a esse momento aqui. Após esse disco, veio o disco Killers, que foi o último disco com o Paul Di'Anno, e aí depois chega o Bruce Dickinson, mas esse é assunto para uma próxima situação, né? Mas vamos falar desse disco aqui. Então, o Iron Maiden surge em 75, e aí lá nesse início, o Steve Harris já tinha passado por bandas como Smile, né? E aí só que o que ele diz lá no depoimento dele, lá no início de carreira, ele fala que as músicas se tornavam tanto complicadas para outras bandas. Então, o que aconteceu? Ele saiu da banda que ele estava lá, do Smile, por exemplo, e resolveu fundar sua própria banda, que já veio com o nome de Iron Maiden, né? E lá no início ele teve alguns guitarristas, ele se juntou com o Doug Sampson como na batera, né? Ele trouxe também o Dave Murray, o vocalista era o Paul Dye, que era um outro cara mesmo, que eles dizem que foi uma das fases difíceis, que eles tiveram que demitir o Paul Dye por ser um grande vocalista, no entanto ele não ter uma grande presença de palco. E aí, a banda contrata Dennis Wilcox, que você deve saber, né? Dennis Wilcox chega fazendo bagunça. O próprio Steve fala que o Dennis não era um grande vocalista, mas só que ele tinha uma grande presença de palco. Só que o que aconteceu? Dennis Wilcox acaba por destruir a banda, porque cada banda que ele chegava, ele fazia suas exigências, mandava tirar músicos e tal, e nessas ele acabou tirando o próprio Dave Murray, que você sabe que é o guitarrista, o braço direito do Steve Harris, que sempre esteve aí presente em todos os momentos do Iron Maiden. Posteriormente a isso, a saída do Dennis Wilcox, né? Ele tira o Dave Murray e depois ele mesmo sai, ele decide sair do grupo. E aí, nesse momento, é que acontece a grande virada para o Iron Maiden, quando o Steve Harris chama de volta o Doug Sampson, chama o Dave Murray, e aí eles conseguem um vocalista que, segundo a pessoa que apresentou, era um vocalista incrível. E realmente ele era um vocalista incrível. Eu acho que ainda hoje eu sou muito fã desse cara, o Paul Di'Anno, né? Com esse grupo, com esse time formado, Steve,
Paul Di'Anno, Dave Murray e Doug Sampson, eles gravam o primeiro disco, que é uma demo, chamada Soundhouse Tapes, e aí, posteriormente, com o sucesso do Soundhouse Tapes, eles conseguem chegar até a EMI, que é uma grande gravadora, e aí sim, chega este álbum aqui incrível, com essas grandes canções, e aí o Iron Maiden atinge realmente um grande sucesso. Tá? Posteriormente, após a gravação desse disco, assim pouco tempo depois, dizem, né, os próprios músicos dizem que não gostaram da produção do disco, porque foi feita pelo Will Malone. E segundo eles dizem lá no próprio DVD deles, né, o Early Days, eles falam que esse produtor, Will Malone, simplesmente deixava eles gravarem lá, ficava lendo o jornal e dizia, tá bom, tá bom. Então, apesar das músicas serem incríveis, muitos fãs não gostam da produção e a própria banda também não gosta dessa produção, do que foi feito. Mas, de qualquer maneira, é um clássico, merece ser ouvido. Você pode ouvir por aí no YouTube ou nas plataformas digitais, ou você pode comprar. Atualmente, esses discos de vinil são bem caros, né? Esse aqui é realmente de 1980, da época, só que, claro, eu não comprei na época, né? Eu comprei depois. Depois, na época de adolescente, eu comecei a procurar vários discos de vinil por aí, e eu comprava sempre usados. Mas esse aqui é o que influenciou realmente a minha carreira musical, porque ele me fez entender como funciona o heavy metal e como funcionam as escalas musicais para poder tocar música heavy metal. Então, se você ouvir o meu primeiro CD, o meu primeiro EP, né, da Evil Machines, que se chama Dirty War, você vai ver muita influência desse álbum aqui. Tanto eu, quanto os músicos que estão na banda Evil Machines, tiveram grande influência e merece ser ouvido. Tá? Então, beleza. E agora eu vou mostrar para vocês alguma coisa do que eu aprendi com isso aqui, como eu pude usar a escala de Mi menor, por exemplo, para tocar as músicas deste álbum aqui, que são muito difíceis, mas que são incríveis e que é possível tocá-las na guitarra. Tá? Então vamos lá.